Jorge de Lima nasceu em 1893, em União dos Palmares, no estado de Alagoas. Descendente de indígenas, filho de negociante, neto de senhor de engenho, passou sua infância na Casa Grande, observando paisagens, pessoas e costumes que marcaram toda a sua obra. Suas impressões se dividiam entre o sobrado português de sua cidade natal e as paisagens da Serra da Barriga, onde se escondiam os quilombos e também onde proliferavam as lendas, assombrações e inúmeras histórias que rondavam aquela mata densa. Levado para conhecer essa serra quando tinha 8 anos, diz que foi quando viu o imenso panorama que o circundava que se sentiu tocado pela poesia. Mesmo depois de muitos anos, essas paisagens naturais, como por exemplo o Rio Mundaú, Serra dos Macacos, Planície de Jatobá, foram tema de alguns poemas da fase conhecida como nordestina de sua poesia. Foi também na sua infância que aconteceu o convívio direto com a realidade tanto dos negros fugidos quanto dos senhores escravocratas. Jorge de Lima viveu parte da sua vida em Maceió e iniciou os estudos de medicina em Salvador, formando-se aos 20 anos no Rio de Janeiro. Além da carreira médica, exerceu cargos políticos como deputado e vereador, e desde jovem dedicou-se à literatura. No seu poema O Acendedor de Lampiões foi escrito quando ele tinha apenas 13 anos. Sua carreira artística foi bastante diversificada. Ele foi pintor, foi desenhista, ilustrador, escultor, poeta, romancista, professor de História Natural e Literatura Brasileira. Além de tudo isso, ele foi pioneiro no Brasil ao trabalhar com fotomontagens. Em 1930, ano em que se intensificaram os movimentos que marcaram o fim da República Velha no Brasil, Jorge de Lima estabeleceu sua residência no Rio de Janeiro e montou seu próprio consultório médico na Cinelândia, o qual funcionava também como ateliê e local de artistas intelectuais, onde eles realizavam suas reuniões. Além disso, por considerar-se um cristão, dedicava-se bastante à religiosidade, que passou a ser refletida por muitos de seus poemas. Ainda novo, com 57 anos de idade, Jorge de Lima faleceu na cidade do Rio de Janeiro em 1953. Como representante da segunda geração modernista, inicia sua obra poética ainda bastante relacionada com as características parnasianas e simbolistas, explorando principalmente o verso alexandrino. Somente depois desse período, já na década de 20, haverá uma mudança de perspectiva de sua obra, que passa ao nativismo, e finalmente, na década seguinte, ao misticismo. Durante a década de 1920, o modernismo brasileiro voltava-se para temas nacionais, produzindo poemários que envolviam massivamente a realidade e os folclores brasileiros. Desse clima nativista de revalorização telúrica e abrasileiramento, aparece a fase negra ou nordestina, da obra de Jorge de Lima. Neste contexto, com a adesão de Jorge de Lima às ideias estéticas do modernismo, em especial ao verso livre, sua poesia passa a revelar temas relacionados com a paisagem nordestina ligados à terra, buscando as origens populares, folclóricas e africanas daquela região, com as quais o poeta convivera e, de certo modo, constituíam grande parte de sua visão de mundo. Por meio dessa temática, o poeta soube cultivar tanto o imaginário da infância quanto as questões políticas, de interesse público, como a violência contra os negros e a dominação pela força imposta pelos brancos. Um momento de maior relevância nessa fase negra nordestina é a publicação do poema Essa Negra Fulô, que foi recolhido em 1943, em Mapa de la Poesia Negra Americana, coletânea organizada pelo poeta cubano Emílio Balagas, sendo o único poema de um brasileiro em todo o livro, fazendo que Jorge de Lima se torne conhecido em outros círculos da América do Sul e na Europa. O poema foi amplamente traduzido para outras línguas. As fontes desse interesse telúrico são as ideias regionalistas de intelectuais nordestinos, principalmente Gilberto Freire, que irão caracterizar essa produção literária focada na realidade existencial, cultural e histórica do povo do Nordeste. O autor explora a cultura negra em seus ritmos, costumes e culinárias, além de estudar o seu vocabulário e suas divindades. Outro tema relevante seria a relação com o processo de dominação europeia, expondo as mazelas e as injustiças com os africanos. Desse modo, por meio desse livro, Jorge de Lima relacionou-se com uma tendência poética comum às três Américas, a da revalorização e a reavaliação da importância da cultura negra.
Ao se comparar os poemas negros com a prosa da segunda geração modernista, pode-se afirmar que o interesse regionalista e crítico vão na mesma direção. O enfoque do Nordeste e a denúncia da situação do negro encontram um paralelo em textos como Capitães de Areia, de Jorge Amado, e Vidas Secas, de Graciliano Ramos, em que se manifestam, respectivamente, a situação precária de menores abandonados em Salvador e a situação miserável de uma família de retirantes que foge da seca do Nordeste. No entanto, a coletânea de poemas é mais festiva e celebratória do que o clima tenso e disfórico dos romances, fazendo com que haja maior esperança e otimismo advindos da cultura negra. O aspecto de revalorização das tradições nordestinas ia de encontro com aquilo que o Manifesto Regionalista, regido por Gilberto Freire, buscava, uma forma de retirar o foco do modernismo paulista e mostrar que as tradições brasileiras são amplas e polifacetadas. Nota-se, portanto, que o interesse de Jorge de Lima se enquadra nessas linhas mestras de valorização humana e de manutenção cultural das tradições do povo nordestino. Nessa perspectiva, a fase nordestina do poeta alagoano assimila a fórmula modernista ao lado de uma temática que revaloriza tanto o regional quanto o nacional, buscando uma visão que englobe e vitalize o povo brasileiro. Poemas Negros, de 1947. Reúne 16 poemas já editados em livros anteriores, acrescidos de 23 poemas novos, totalizando 39 poemas, escritos entre 1927 e 1940. O tema da obra é a herança africana no Brasil e seus desdobramentos. Desde a infância, como já apontado, Jorge de Lima teve consciência da realidade do povo negro e da maneira como eram oprimidos. Como é amplamente sabido, a exploração do povo negro confunde-se com a própria história brasileira, uma vez que, mesmo depois da Lei Áurea de 1888, os negros continuaram a ser estigmatizados socialmente. Desse modo, o poeta tematiza a cultura afro-nordestina para assimilar várias das suas facetas com bastante profundidade, suas danças e gírias, suas divindades e costumes, suas crenças e comidas. Embora, às vezes, haja uma propensão para o folclórico e para o pitoresco, traços que não diminuem a importância crítica da obra. Pode-se afirmar, portanto, que o poeta alagoano logra demonstrar que a barreira racial pode ser superada pela valorização cultural, no caso, a poesia. De uma forma geral, apoiado na extensa enumeração do poeta, trazida pelo excerto acima, pode-se apontar que o livro apresenta uma espécie de história do negro no Brasil, com o fito de construir uma consciência de raça e uma ampla solidariedade racial. Além disso, para aprofundar tal compreensão do negro, há um convívio bastante intenso entre religiões pagãs, primitivas e cristãs, o que enseja o sincretismo religioso do poeta, de feição aberta e democrática. Muitas vezes, esse ambiente místico é traduzido por meio de rasgos estilísticos que flertam com o surrealismo por meio de imagens surpreendentes. De citar o poema Maria de Amba, em que a mulher negra, para escapar da punição de homens brancos, resolve agradá-los, propondo guloseimas e trabalhos nos quais tinha habilidade, e uma espécie de escambo pela liberdade. Em Maria de Amba fica evidente o processo de exploração ao qual o povo negro era submetido, pontuando seus sentimentos, suas emoções e a forma como a subordinação atingia níveis que depreciavam tanto a integridade física quanto moral dos negros. Vale frisar a forte relação interdisciplinar de poemas negros com a história colonial e imperial brasileira, relação imprescindível para a efetiva leitura desse conjunto de poemas, ou seja, a correta percepção do Brasil escravocrata dará ao leitor a base para entender as relações do poder estabelecidas e desenvolvidas pelo poema. Jorge de Lima propõe também a reflexão sobre a importância do sangue africano na criação de uma nova identidade, com coordenadas culturais próprias. Em Poemas Negros, há a temática da miscigenação, como se observa em Democracia, Rede, Embalaram o Meu Canto. Para adoçar o meu país, Wistman. Genipapo coloriu meu corpo contra os maus olhados. Catequismo me ensinou a abraçar os hóspedes. Carumã me alimentou quando eu era criança. Mãe negra me contou histórias de bicho. Moleque me ensinou safadezas. Maçoca, tapioca, pipoca,
tudo comi. Bebi cachaça com caju para limpar-me. Tive maleita, catapora e ínguas, bicho de pé, saudade, poesia. Fiquei aluado, mal assombrado, tocando maracá, dizendo coisas, brincando com as crioulas, vendo espíritos, abulsões, mães d'água, conversando com os malucos, conversando sozinho, empregando tudo o que encontrava, abraçando as cobras pelos matos, me misturando, me sumindo, me acabando. Para salvar minha alma benzida e meu corpo pintado de urucu, tatuado de cruzes, de corações, de mãos ligadas, de nomes de amor em todas as línguas de branco, de mouro ou pagão. Em democracia, o lírico se põe como aquele que aglutina diferentes culturas, sendo estas representadas pelo vocabulário típico de cada uma. Percebemos no poema palavras que nos remetem às culturas indígenas como genipapo, carumã, tapioca, a cultura negra como mãe negra, moleque, crioulas e a cultura branca como catequismo, saudade e cruzes. Essa posição ocupada pelo lírico pode ser interpretada também como sendo o próprio Brasil, já que, com o processo de colonização, houve uma miscigenação não só racial, mas também cultural. Nosso grupo, durante um debate, resolveu escolher o poema Democracia, pois ele demonstra uma realidade vivida em diversos países, inclusive no Brasil. Essa realidade é a da miscigenação de raças e culturas, que no poema fica claro quando ele relata nos versos: Catecismo me ensinou a abraçar os hóspedes, Carumã me alimentou quando era criança e bebi cachaça com caju para limpar-me. Ou seja, essa mistura entre os povos de cultura branca, indígena e negra fez com que ele tivesse de braços abertos para aceitar essa situação. Interpretamos também que a ideia de democracia expressa no título está interligada com a ideia de cruzamento de raças, o conceito de sincretismo cultural. E o autor mostra esse sincretismo usando uma mistura de linguagens típica de cada um dos povos no texto. Associando essa ideia à realidade que vivemos hoje, podemos levar como lição a atitude do autor de expressar essa ideia de miscigenação como algo que devemos encarar de braços abertos, pois afinal, todos nós somos iguais, independente de qualquer diferença.